Aí, Daniel, graças a Deus, pastor Daniel veio. Vem cá, pastor. A glória de Deus já é o Senhor. Aleluia. Traz uma água gelada para ele, está lá dentro. Em nome de Jesus. Irmãos, esse pastor Daniel, meu querido pastor Daniel, meu professor lá no seminário. Passei muito aperto com ele lá, mas ele trabalha no 220. Ligado 220. Hoje ele vai trazer uma mensagem para os nossos corações, que Deus possa honrar. Vamos orar por ele, em nome de Jesus. Você que pode, colocar sobre os seus pés, em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, gratidão por tudo que o Senhor já realizou. O Senhor é maravilhoso por tudo, Pai. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Muito obrigado, Deus. Honra teu filho aqui com poder, com graça, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Que a palavra venha entrar nos nossos corações, assim como foi o teatro, que a palavra também venha falar aos nossos corações, que ele tenha liberdade para pregar em nome de Jesus. Amém. Quero também nessa oportunidade apresentar a querida esposa do pastor Daniel. Fala o seu nome, pai, irmã. Jaqueline, irmã Jaqueline, tem os filhos abençoados também, mas que Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Sempre uma bênção, pastor. Aleluia. Queridos, boa noite, graça e paz em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar e ficarem à vontade em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Pindelino pelo convite. Agradecer pela oportunidade de tê-lo conhecido e ouvido. Queridos, esse homem suava tanto o dia que eu ia ministrar a prova, que eu ficava com medo de ele dar um infarto. Jesus amado, esse homem vai morrer. Mas ele foi aprovado com louvor. É um homem extremamente abençoado. Pastora Lúcia, né? É Lúcia? É a Lúcia. Esposa dele, esteve lá conosco também estudando. Ela está um pouco diferente. Meu Deus do céu, o que aconteceu? O povo está ficando cada vez mais bonito. Mas amém por isso. Essa é minha esposa, irmã Jaqueline. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. A última vez que nós estivemos aqui também foi uma festividade de aniversário. Os meus filhos estiveram aqui conosco, Emanuel e Juliana. Hoje, meu filho Emanuel, ele está em Belém do Pará. Ele é fuzileiro naval. Está servindo na base da Marinha lá em Belém. Já tem 1 ano e 3 meses que eu não vejo. Mas ele deve retornar em breve, em nome de Jesus. Amém. A minha filha faz direito e hoje ela não pôde estar aqui conosco. Orem por eles, Juliana e Emanuel. Antes de fazer uso da palavra, eu gostaria que a minha esposa trouxesse uma saudação para a igreja, como eu sempre faço, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos, amém? Amém. Quem é bonito diz amém. Amém. Então, já que vocês são bonitos, tá cheio de gente também lá fora bonita, gente. Pode ter barba roxa, barba preta e branca, ser careca, ser nerd, falar grosso, determinado, pode ser dançarina, mas vocês não dançam, tá? Vocês, como é que é? Vocês não dançam, vocês... Depois eu ensino a palavrinha direito para vocês, que é a diferença, tá, gente? Na casa do Senhor pro mundo. Vocês viram aqui através do teatro. Gente, não fica com o que Deus está fazendo na sua vida só para você. Se passar esse ano e você não trouxer uma vida para Jesus, o erro está em você. Não brinca de ser cristão. Não deixa o Trump chegar aqui e dar ordem na sua vida. Você já conhece o Rei dos Reis, aquele que te dá toda a beleza, aquele que hoje deu a você o fôlego de vida. Seja grato, mas faça isso para alguém. Será que você está sendo canal de alegria, de bênção para alguém? Ou você só está usando a argola de ouro
e unha e postiça e tum. Estou falando com você também, mulher vaidosa. Estou falando com você também, homem vaidoso. Saiba a roupa que você está vestindo. Você pode estar dando mau testemunho onde você mora. Isso não é bom. Deus, Ele te ama do jeito que você é. Mas como diz o teatro, você sabe onde está o pecado. Então esse ano se arma, se prepara, bota a boca e olho novo, com cílios ou sem cílios, cabelo anelado ou não anelado, e vai evangelizar. Vai ganhar uma alma para Jesus. Não brinca de ser cristão, nós não estamos mais nesse tempo. Ou você vai deixar o Trump tomar o seu lugar, o Lula tomar o seu lugar, o Bolsonaro, a Michelle tomar o seu lugar. Dizem que ela é uma rainha, é uma princesa. Aonde você fica nesse lugar? Se coloca em primeiro lugar. Jesus manda você trabalhar. Você tem gritado com seus filhos, você não tem feito do seu marido um príncipe, ele não tem feito da sua mulher uma princesa. A rapidez, a falta de educação tem tomado conta da nossa mente. Vamos consertar as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu amo vocês. Não fico repetindo. Glória a Deus. Queridos, abra comigo a sua Bíblia. No livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo número 3. Apocalipse 3. Verso 7 ao verso 13. Não estou vendo ali, não é uma festa. O culto vai até que horas, querido? 10, Apocalipse, capítulo de número 3, verso 7 ao verso 13. Sexta carta à igreja de Filadélfia. Verso 7, passo a ler. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curve a tua cabeça. Vamos falar com o Pai mais um pouco. Senhor, em o nome de Jesus Cristo, Pai, nós nos prostramos diante do Senhor nesta noite, Pai. Reverenciamos a tua majestade e te glorificamos, Pai, porque somente o Senhor é digno de toda honra
toda glória, todo louvor e toda adoração. Que o Senhor, ó Pai, segundo os beneplácitos das tuas misericórdias, venha, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nos guiar por caminhos retos, caminhos aplainados pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, venha nos ensinar, Pai, aquilo que devemos fazer. Venha nos mostrar quem somos e para onde vamos. Que o Senhor, Pai, possa, em nome de Jesus Cristo, nesses dias maus, endireitar as nossas vidas para louvor, honra e glória do teu santo nome. Amém. Queridos, diante deste teatro, eu imagino que não há uma necessidade de nós estarmos alongando em nossas palavras e sendo prolixos nesta noite, porque se nós prestamos bastante atenção naquilo que nos foi falado, que nos foi ensinado, eu vou entender que o escritor de Provérbios, o sábio Salomão, ele vai olhar para mim, para você, para nós e vai dizer que sobre tudo aquilo que nós devemos guardar, nós devemos guardar o nosso coração. Não é, coração? Porque é ele, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, é o centro das nossas emoções. E ele, o nosso coração, não pode ser comandado pelas nossas emoções. Porque as nossas emoções vão nos governar. Sim, elas podem nos fazer avançar ou retroceder. O nosso tempo não é extenso e eu gostaria de falar sobre emoções nessa noite. Porque a nossa mente tem sido o alvo prioritário de Satanás. Porque ele sabe que se ele aprisionar a nossa mente, trazer a nossa mente cativa, ele vai nos conduzir aonde quer que seja. Ele vai nos levar. Porque é através da mente, através da nossa alma. Satanás, ele tem aprisionado muitas pessoas, muitas vidas. Ele tem lançado no limbo da depressão. Sim. Quantas pessoas vivem uma vida depressiva e miserável? Mente presa, mente cativa. E a Bíblia vai dizer que assim como o homem pensa ou imagina na sua alma, assim ele é. Guarda o teu coração, guarda a tua coroa. Não deixe ninguém roubar aquilo que você tem. E eu queria falar a respeito de alguns homens. Por que não falar de algumas mulheres que vai refletir a verdade desse texto? Porque guardaram a palavra de Deus. Deus os guardou no dia da tentação. Você quer ser guardado no dia da tentação, no dia da prova? O que é que você está fazendo com a palavra? O que é que nós estamos fazendo com a palavra? Para que nós sejamos guardados deste presente século mau. Queridos, e pesa-me sobre os ombros uma responsabilidade. Porque todas as vezes que sou convidado para ministrar em uma festividade, seja ela
uma festa de aniversário, um casamento, seja para celebrar bodas de prata ou 15 anos de uma moça, de uma jovem que está vivendo uma transição, traz um medo sobre o meu coração. Por quê? Porque todo aquele que vem ou que vai a uma festa, não vem ou vai a uma festa para estar ou ficar triste. Uma vez que festa é uma reunião de pessoas para fim de nos alegrarmos. Nós estamos aqui em um momento de celebração, de comemoração, e nós estamos aqui alegres. E há uma responsabilidade sobre aquele que vai estar ministrando. Sim, por quê? Porque vocês estão aqui, porque esperam ouvir uma palavra que vai trazer uma esperança ao seu coração. O celebrante, aquele que está celebrando, o pastor desta igreja, espera que seja também uma mensagem que traga uma palavra de avivamento. E aquele que nós estamos celebrando, que é o noivo, esse espera que a sua noiva seja tratada com respeito. E ele traz uma observação: eu estou vindo sem demora. Sim, Jesus está às portas. E nós temos dois motivos especiais para estarmos aqui nesta noite, celebrando. O primeiro motivo é que esta igreja, Igreja Batista Jesus Libertador, está comemorando mais um ano de vida, mais um ano de existência. E é sempre bom sabermos que temos amigos. Nós convidamos e eles vêm. Provérbios vai dizer que aquele que tem amigos pode congratular-se, pode celebrar. Nós estamos celebrando, é porque vocês estão aqui. Vocês estão presentes nesse lugar. E o segundo e maior motivo de estarmos aqui é o de saber que Ele, o real dono dessa festa, nos fez uma promessa. Aleluia. E Ele vai cumprir, porque Ele não é homem e nem filho do homem para que minta. Mas quando nós prestamos atenção no texto, nós vamos ver que esta afirmação, no qual ele diz que breve vem, que ele está às portas, que ele está voltando, essa afirmação vem acompanhada de uma observação, um conselho forte e marcante para mim e para você, para todos os cristãos, para todos os povos que estão sobre a face dessa terra. Ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome, roube a tua coroa. Guarda aquilo que você tem. Não deixa ninguém se apossar daquilo que Ele te deu. Aquilo que você tem como bem maior, como bem mais precioso na sua vida, guarda, zela. Queridos, faça uma viagem introspectiva aí, agora. Volte no tempo, na história, volte na sua mente. O que é que você recebeu? O que é que você tem como sendo algo, o objeto mais precioso de toda a sua existência?
guardar é defender, é proteger, é preservar, é tomar conta, é zelar por aquilo que você tem, por alguma coisa. Pensa naquilo que você tem, que você guarda com carinho, com zelo, aquilo que você olha e diz: ninguém toca, ninguém chega perto, ninguém põe as mãos nele ali. Você quer ver uma mãe virar uma leoa? Toca no filho dela, mexe. Será que nós temos sido zelosos dessa forma para com a palavra? Esse é um conselho firme que o Senhor, Ele traz para nós como uma observação, porque Ele está nos mostrando a necessidade, a conveniência ou a vontade de nós guardarmos. Sabe, aconselhar é sugerir, é recomendar. E neste caso, Ele está dizendo: não deixe ninguém roubar a tua coroa. Preste atenção, porque coroa é algo que se põe sobre a cabeça. Para quê? Para evidenciar a autoridade, para evidenciar soberania, é para evidenciar poder. Sim, coroa, ela pode ainda significar honra, glória, ou uma grande recompensa por um feito. Começa a entender a importância desta palavra, a necessidade de guardar a nossa coroa. Fala de autoridade, fala de poder, fala de soberania. Coroa vai falar de grandes lutas e de grandes vitórias, vai falar de uma recompensa por um trabalho executado, por algo que você fez. E quando nós nos voltamos para o texto, a igreja de Filadélfia, a qual essa carta foi direcionada, nós vamos ver que os irmãos dessa igreja, mesmo em meio a muitas lutas, muitas provas, dificuldades e perseguições, eles não negaram o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Eles suportaram a oposição do mundo, resistiram às tentações e às investidas do diabo, e permaneceram leais a Cristo e guardaram a sua palavra. E por causa disso, eles receberam uma promessa: eis que venho sem demora. Guarda aquilo que você tem. Não deixe ninguém roubar, tomar a sua coroa. Eu já estou voltando. Existem lutas, dificuldades e perseguições. Dá vontade de nós pararmos, sim, desistirmos dessa caminhada. Mas aquele que era, que é e que há de vir, aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos, Ele está na nossa frente e está dizendo: vem. Aleluia, glória a Deus. Existem situações, sim, que tocam o nosso coração
e mexem com as nossas emoções. Eu vi o grupo, as meninas dos olhos de Deus, ensinando uma dança. E eu vi 3 ou 4 crianças. Sabe aonde a minha mente foi? Essa pergunta pra mim. Ribeirão das Neves. Onde uma criança de 13 anos de idade perdeu a oportunidade de viver, porque alguém não guardou a coroa, não vigiou. A sua mente foi invadida e ele caiu nos laços do inimigo. Ei, todas as vezes que eu e você, nós superamos uma etapa, transpomos uma barreira, todas as vezes que nós damos um passo à frente, todas as vezes que pela fé muralhas caem, eu preciso entender, ter dentro de mim, de nós, uma certeza: eu não fiz isso sozinho, eu não venci sozinho, eu não alcancei sozinho. Eu preciso me lembrar que Ele fez uma promessa e Ele cumpre. Ele diz que estaria adiante de nós todos os dias. E é Ele que te faz avançar, é Ele que te faz prosperar, é Ele que te leva a derrubar muralhas, a saltar e a transpor barreiras. É Ele. Não é eu, não somos nós, não é você. É Ele que te toma por tua mão direita e leva a trilhar caminhos retos, aplanados pelo Espírito Santo. Não se esqueça disso. Mas existem também situações que nos levam para o deserto e caímos no limbo do esquecimento, porque quando estamos no deserto ninguém se lembra de nós, somos esquecidos. Muitas vezes nós estamos em meio ao mar, as águas estão agitadas, os ventos sopram contrário, tudo dá errado, os nossos amigos somem, parece que ninguém nos vê. Mas eu preciso ainda ter uma certeza que eu não estou sozinho. A promessa ainda está de pé. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Não se esqueça disso. Que venham lutas, que venham dificuldades, provações. Ele está conosco. Ele está. Mas sabe qual é o nosso problema? Gente, eu preparei uma mensagem, mas não vai dar tempo de chegar ao final. Porque nós temos um problema. O problema que afetou muitos homens e mulheres de Deus. E que nos afeta ainda hoje, pastor Vilhelino. O causador dos problemas somos nós mesmos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos achamos autossuficientes demais. E aí nós geramos dentro de nós mesmos
grandes expectativas. Quais foram as expectativas que você gerou em torno de você mesmo, que não se concretizaram? O que você plantou dentro de você mesmo e não viu florescer? O sonho ruiu, o plano não prosperou. E essas expectativas, uma vez não concretizadas, não realizadas, elas geram, produzem dentro de nós medo, ansiedade. Sim, essas expectativas geram dentro de nós um desejo de desistir, o desejo de parar, de não avançar, de não progredir. E aí desistimos de tudo. Muitas vezes desistimos até de nós mesmos. E aí começa a depressão. Começa a depressão. Porque nós desistimos de tudo, de nós mesmos. Desistimos de viver, de avançar, de sermos cristãos, de permanecermos em Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ei, algo que ficou forte no meu coração enquanto eu orava, enquanto eu pedia a Deus um texto, um direcionamento. E Deus disse para mim assim: vai lá, fala para a minha igreja que não dá para fugir de mim, não dá para fugir daquele que pode todas as coisas, não dá para fugir daquele que vê, daquele que enxerga todas as coisas. Não dá para fugir de mim, porque eu estou em todos os lugares. Ei, o salmista diz: para onde me irei do teu espírito? Para onde é que eu vou? Para onde eu vou fugir da tua face? Nós podemos fugir de tudo, de nós mesmos. Nós podemos fugir das diversas situações da vida, mas não dá para fugir desse Deus. Não dá. Ele diz: se eu subir aos céus, tu está lá, mas se eu descer ao céu, tu também estás aí. Deus está, porque Ele é. E Ele diz: se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Você está entendendo com o que você está lidando? Não dá para fugir dele. E Ele está dizendo aqui que Ele vai te sustentar. Então a pergunta é: como fugir da presença desse Deus? Uma vez que Ele é o meu, o seu, o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia, pelo que nós não temeremos. Não dá. Sim, sempre foi e sempre será assim. Ele sempre foi o nosso refúgio, a nossa fortaleza, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo. Porque no
momento oportuno, ele socorreu homens como Abraão, Isaac, Jacó, Elias e Moisés. Socorreu homens como Sansão. E ele não mudou. Será que achamos que ele não pode nos socorrer, nos segurar, nos sustentar? Ele não mudou. Ele é o mesmo. Pensa na vida de Sansão. Se ele não abandonou a Sansão, ele vai te abandonar? Você acha que vai? Ele é Deus de misericórdia. Muitas vezes o diabo quer lançar na nossa mente algumas coisas, e nós não podemos aceitar. Sim, preste atenção. Ele não se esqueceu de João Batista lá no cárcere. João Batista, precursor do Messias, aquele que Isaías diz que seria a voz do deserto, aquele que abriria o caminho. Sabe, esse mesmo João Batista, que às margens do Rio Jordão ele olha e vê Jesus vir ter com ele para ser batizado, e ele olha para a multidão e aponta o dedo dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, penso eu que não houve um testemunho maior para a vida de um ser humano do que na vida de João. Ele viu os céus abertos, ele viu o Espírito Santo descer em uma forma corpórea de uma pomba e pousar sobre aquele a quem ele tinha batizado. E não o bastante, ele ouviu uma voz que dizia do céu: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Para mim não há um testemunho maior da evidência do Filho de Deus sobre a face dessa terra. Mas agora, lançado em um cárcere, próximo da morte, ele manda os seus discípulos perguntarem a Jesus: és tu aquele que haveria de vir? Ou eu devo ainda esperar outro? Luta, prova, dificuldade, às vezes nos tiram a fé, a perspectiva daquilo que Deus lançou e pôs no nosso coração. Queridos, Jesus Cristo é manso, é doce, suave, Ele conhece as nossas dificuldades e as nossas necessidades. Tem gente que não perderia a oportunidade de dar uma cajadada santa, né? Você não é crente, não? Mas Jesus conhece minhas emoções. Ele conhece o nosso coração. E esquadrinha. E Ele calmamente manda dizer para João: vocês vão voltar lá e vão dizer para João que os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os coxos andam. Diga para ele que os mortos são ressuscitados. Eu imagino os discípulos de João já dando as costas apressados, e Jesus diz para eles: espere aí, porque não acabou não. Diga para ele que aos pobres é anunciado o Evangelho do Reino. E aí ele vai ter certeza, vai saber quem sou eu.
nos seus momentos de luta, tenha certeza que Ele está contigo. Sim, sabe? Porque foi em uma madrugada, lá no mar da Galileia, 12 discípulos no meio do mar, o vento agitando as ondas. Sim, as águas batiam de uma forma feroz, a ponto de quase afundar o barco. Jesus no monte, orando, Ele olha e Ele vê os seus discípulos em tamanho aperto, e Ele desce, e Ele vai ter com os seus discípulos caminhando sobre as águas. Os discípulos, já atemorizados pela situação, olham e começam a gritar entre si: é um fantasma. E quantos fantasmas nós temos visto? Quantas assombrações têm tentado nos assustar nesses últimos dias, nesses últimos tempos? Enfermidade, desemprego, assalto, violência, tudo isso tenta nos assustar. Fantasmas e assombrações que nos rodam, que nos permeiam todos os dias, não é? Os discípulos em alvoroço, Jesus grita: não temas, sou eu. Quantas vezes Ele tem nos dito: não temas? Quantas vezes Ele tem nos dito para não termos medo das situações desse mundo? Mente, pegou aí? Gente, é a introdução, não vai dar para chegar no final. Vocês vão me perdoar. E aí, Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, se és mesmo tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. Jesus, vem. Pedro não pensou duas vezes. Pum! E começou a andar. Quantas vezes Jesus te chamou para uma caminhada, para uma jornada no ministério, ou para fazer alguma coisa, e você foi, pá! E de repente o vento, pá, pá, as lutas, as dificuldades, ao diabo. E a ventania vem, te balança para um lado e para o outro. E o texto diz que Pedro, nesse exato momento, tira os olhos de Jesus e ele olha para baixo. Eu posso imaginar ele pensando: o que eu estou fazendo aqui? Não é o que muitos de nós pensamos. O que eu estou fazendo aqui? E ele teve medo. E literalmente o diabo, pum, e começa a puxá-lo para baixo. E ele começa a afundar. Em desespero, em alvoroço, ele estende as mãos para cima e diz: Senhor, me socorre, porque eu estou morrendo. Quantas vezes nós clamamos assim, queridos? Quantas vezes as situações apertam de forma tal que nós olhamos e falamos: Senhor, me socorre, porque senão daqui eu não saio. Ei, aquela mão abençoada que diante
de um cortejo fúnebre lá na cidade de Naim, se levantou e tocou no esquife. Aquela mesma mão que lá em Betânia, diante do túmulo de Lázaro, se estendeu e disse: Lázaro, vem para fora. É a mesma mão que se levanta naquela madrugada. Ei, os demônios olham e falam: eu já vi aquela mão se levantar. E quando aquela mão se levanta, algo acontece. E é por isso que Paulo olha para a igreja, ele olha para mim e para você e diz: eu quero que os homens em todos os tempos levantem mão santa. Levanta essa mão santa, crente. Levanta essa mão. Porque quando você levanta essa mão, o milagre acontece. Sim. Essa mão se levanta, estende para Pedro e carinhosamente lhe diz: homem de pequena fé, por que duvidastes? Pedro nunca mais se esqueceu desse dia. Tanto que lá no livro de Atos dos Apóstolos, ele estende a mão para um coxo e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O que você está fazendo assentado aí, crente? Guarda o que tens. Não deixe ninguém roubar a tua coroa. O que é que você tem? O diabo quer roubar aquilo que você tem. Nenhum desses homens foram abandonados por Deus. E no momento oportuno eles foram socorridos. Mesmo tendo titubeado na fé, eles não foram abandonados e foram socorridos no tempo, no momento oportuno. Qual é o momento oportuno para Deus agir na nossa vida? Capítulo 3 do livro do Apocalipse que nós lemos. Glória a Deus. Ele vai te falar, ele vai te mostrar qual é o momento oportuno para Deus nos socorrer. Sim, você vai ler e vai perceber que o momento oportuno para Deus me socorrer, te socorrer, é na hora da tentação. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o momento de Deus vir. Sim, a hora da tentação, a hora da prova, a hora que o diabo quer nos cirandar. Deixa eu avançar um pouco aqui, por causa do nosso tempo. Vamos começar falando de Abraão. Me deem mais 5 minutos. Abraão sai para a guerra. Seu sobrinho Ló havia sido levado cativo. Abraão, ele arma 300 homens. 300 trabalhadores braçais, homens que cuidavam do rebanho, cuidavam das pastagens. Eles eram bons de enxada, Videlino, mas não eram bons de espadas, não.
Abraão arma esses 300 homens e vai buscar o seu sobrinho. Imagine 300 homens contra 5 reis, 5 exércitos. Qual é a possibilidade de vitória? Nenhuma. Às vezes o inimigo quer nos mostrar um número grande demais. Mas eu quero que você saiba que maior é aquele que está conosco e aquele que está conosco. Abraão entra na guerra, entra na batalha. E a Bíblia diz que ele derrota estes 5 reis, toma os despojos de guerra, volta para casa, devolve o dízimo, santifica a vitória para Deus. Mas se você continuar lendo o texto de Gênesis, nós vamos ver que lá está escrito assim: depois de todas essas coisas, no coração de Abraão brotou um pensamento, um sentimento, e ele pensa: do que me adianta tudo isso aqui, se eu não tenho herdeiro? Ele estava dizendo: Deus me fez uma promessa e não vai cumprir. E a Bíblia diz que por causa disso Abraão teve medo. Queridos, preste atenção. Abraão havia terminado de vencer uma guerra que era impossível para ele. O diabo estava de longe observando e ele falou: não tem como vencer Abraão. Não dá para derrotar Abraão por meios humanos, por meios físicos, não dá. Não tem como guerrear contra ele. Ei, é por isso que a Bíblia diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E ele olhou e ele falou: não dá para mexer com Abraão dessa forma. Só tem um jeito. Eu vou tocar nas emoções dele. Eu vou tocar na alma, na mente dele. Eu vou mostrar para ele aquilo que ele não está vendo. Não ter um filho era desonroso, vergonhoso. E o diabo mostrou isso para ele. A Bíblia diz que Abraão entrou para dentro da sua tenda. Foi tomado por uma depressão. Nada tirava Abraão de lá. Nada. O diabo tocou na alma dele, nas emoções, nos sentimentos dele. E eu posso ouvir até hoje o inferno em festa. Queridos, preste atenção: nada tirava Abraão de lá. Deus olhou para a terra e disse: essa é a hora da tentação, e eu preciso descer lá. O próprio Deus, ele desce dos céus, chega na porta da tenda e diz: Abraão, sai para fora. O que você está fazendo aí? Abraão, olha para o céu agora e conta as estrelas, se é que você pode contar. Sabe o que muita gente não percebe nesse texto? É que era meio-dia. Como é que você vai ver estrela no céu meio-dia e contar? É o Deus que você serve. Está entendendo o que Deus faz? Queria falar ainda
um homem que matou 400 profetas de Acera e 450 profetas de Baal. Um homem que vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. O inimigo já perdeu, ele não presta. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. O inimigo levantou-se do inferno dizendo que esse ano não teria essa festa. Deus se levantou do trono e disse: vai dar tempo, vai dar certo e vai acontecer a festa. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. O inimigo já perdeu, ele não presta. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. É um arbusto do tamanho de uma azeitona, e ele produz um fruto semelhante a azeitonas. Porém, ele tem diversas cores, azuis e pretos. E quando espremido, quando amassado, esse fruto, ele deixa escorrer um azeite. E esse azeite, aplicado no corpo humano, ele curava enfermidades. E eu ia te mostrar a diferença entre Elias e Sansão, porque diante de uma situação, olha onde Elias foi deitar e onde Sansão foi deitar. Eu queria entrar nas emoções e falar algo interessante nessa noite. Ei, preste atenção. Diante de uma situação de ameaça, Elias foge. Ele foge para Horebe. Horebe significa monte de Deus, ou monte do Senhor. Quantos crentes vêm para a igreja? Pegou? Quantas pessoas estão frequentando os cultos? Pensam que estão no monte do Senhor, assim como Elias. Mas o fato de você estar aqui não diz que você está na presença de Deus. Elias estava em Horebe, um monte de Deus, o monte da manifestação de Deus. E ali, naquele lugar, ele foi empurrado para dentro de uma caverna. E todos nós sabemos que caverna é uma cavidade aberta em uma rocha maciça. Caverna é um buraco. Pegou aonde Elias foi empurrado? Caverna é lugar onde se enterram sonhos, projetos de Deus na vida do homem. Elias tinha uma expectativa. Ele gerou dentro de si uma expectativa enorme. Depois que ele orou, caiu fogo dos céus. Depois que ele orou e a chuva caiu em abundância, a expectativa dele era que Acabe e Jezabel se convertessem. Isso não aconteceu. Houve uma frustração e ele foge. O que tem gerado expectativas em nossos corações e, uma vez não concretizado, nos fazem fugir, nos lançam dentro de uma caverna, no limbo do esquecimento. O diabo olha e fala: agora eu acabei com Elias. Ei, preste atenção, que eu posso imaginar o mesmo anjo que ofereceu a Elias pão e água lá no deserto se apresenta diante de Deus e diz para Deus: Senhor, se eu quer que eu vá lá de novo fortalecer Elias. Eu imagino Deus assentado no seu trono, se colocando de pé, e ele olha para os
serafins, seres ardentes, e diz para eles: reúna aí alguns de vocês agora e venham aqui. Ele olha para os querubins, que são os responsáveis por transportar a sua glória, e diz para eles: se reúnam também mais um pouco de vocês aqui, formem uma comitiva agora, porque nós vamos descer lá na terra. E o próprio Deus desce, e ele chega na porta da caverna e grita: Elias, o que você está fazendo aí? Vem para fora. Glória a Deus. Qual é a caverna que Deus está te tirando nessa noite? Aleluia. Qual é o buraco que Deus está te tirando nessa noite? Glória a Deus. Vou finalizar aqui, por causa do nosso tempo. Mas a tônica é: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia. Guarda ela, Glória a Deus. porque assim como você guardar a palavra de Deus, Ele vai te guardar no dia da tentação. Glória a Deus. Que Deus em Cristo Jesus possa continuar abençoando todos vocês em nome de Jesus. E até aqui, Ebenezer. Pastor Miguel.